pois onde já se viu uma diária ser menos de 24 horas. Então ele tem que te pagar menos. Olá, pousadeiros, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu dou dicas para você viver bem de uma pousada que te dá lucro, faz você ser bem remunerado pelo seu trabalho e ainda te traz a tão sonhada qualidade de vida como pousadeiro. Eu sou a Natália e o tema de hoje é polêmico. Afinal, a diária da sua pousada tem que ter 24 horas? Eu tenho certeza que você já passou por essa situação. O hóspede vem só passar uma diária na sua pousada. E quando ele é informado que o horário do check-in é às 14 e o check-out é ao meio-dia do dia seguinte, ele se espanta. Ué, mas eu não tenho direito a uma diária? Uma diária, um dia, não são 24 horas? Tem alguma coisa errada nessa pousada. Eu nunca vi isso na minha vida. E quando você vai informar, gentilmente que não, que a vida na hotelaria é um pouquinho diferente a questão da diária, ele pode muitas vezes espernear e dizer que vai buscar por seus direitos, pois onde já se viu uma diária ser menos de 24 horas. Então ele tem que te pagar menos. Não faz sentido, né? Agora, pior ainda que isso é ele chegar para você e te perguntar: mas espera aí, eu só vou chegar no sábado à noite, então eu tenho direito de sair no domingo à noite? Não, aquela cara de paisagem é o único jeito que você tem para resolver essa situação. Brincadeiras à parte, quando esse problema acontece na hora da reserva ainda, é um pouco mais fácil de resolver. Você conversa, você tem tempo, né, de passar as regras da pousada, explicar que tem o tempo de limpeza e tudo mais. E você pode até se negar a fazer a reserva para o hóspede caso ele arrume muita confusão. Mas o que fazer quando o hóspede já está na pousada e se nega a sair do quarto? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas nessas horas até a Lady Murphy aparece para te atrapalhar. Pode ter certeza que o próximo hóspede que ia chegar depois da saída dessa reserva vai chegar antes do horário do check-in só para a pressão aumentar para você resolver essa situação mais rápido. A vida de pousadeiro não é fácil. Sempre digo, pousadeiro não vive de férias. A vida de pousadeiro é lidar com problemas. E hoje eu trouxe aqui para vocês um caso, até porque, para vocês terem uma ideia, tão séria essa briga que ela já foi até parar na justiça. Pois é, esse caso aconteceu aqui no Brasil em 2019, no ano passado. Vou contar a historinha para vocês como é que foi. Nessa ocasião, o Hotel Sheraton, lá em São Paulo, foi processado pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor, porque o hotel previa que a entrada no quarto era sempre a partir das 15 horas e a saída ao meio-dia. A associação entrou com uma ação processando o hotel porque ela exigia que os hóspedes fossem indenizados por essas 3 horas que eram perdidas dentro da diária, porque eles não tinham direito de usufruir da habitação, mesmo pagando pelo valor da diária completa. Além do mais, a associação também exigia que as diárias não fossem cobradas no valor completo nas reservas futuras. Claro que deu uma super confusão, mas, para alívio dos hoteleiros e pousadeiros desse Brasil, a decisão judicial foi favorável ao hotel e isso abriu precedentes para que todos os estabelecimentos de hospedagem trabalhassem da mesma forma. Então, por que está correto dizer que uma diária pode ter menos de 24 horas no seu hotel? Na verdade, na justiça, existe um princípio chamado princípio de harmonização das relações de consumo. E, nesse caso, a justiça entendeu que para que o hotel ou pousada possa oferecer o serviço de hospedagem dentro dos padrões estabelecidos, ele pode ter que reservar um período dessa diária para que seja realizada a limpeza e adequação do local, entre uma hospedagem e outra. Infelizmente, nem todo hóspede compreende essa situação. E mesmo diante de fatos, eles podem se fazer desentendidos e querer causar confusão. A melhor maneira que você pode fazer para resolver nesse caso é usar o exemplo que você considera o tempo de limpeza do quarto. Afinal, como que ele pode chegar no seu hotel e ter um quarto limpinho se
as diárias tiverem 24 horas para todo mundo. Como é que fica o quarto para ser oferecido para o próximo hóspede depois que ele sair? Eu sei que muitas vezes você tem que ter um jeitinho, né, de comunicar e conversar, porque muitas vezes as regras da hotelaria não são tão fáceis de ser compreendidas por quem não é da área. Mas o que você não pode deixar de fazer, e que é obrigação das pousadas e hotéis, é tornar essa informação da entrada e da saída do hotel pública e acessível, desde o momento que ele for fazer a reserva até quando é efetivada a estadia. Então eu vou te dar algumas dicas aqui de como você pode comunicar isso para os seus hóspedes em diversos momentos. O primeiro deles é você sempre comunicá-lo no ato da consulta da reserva. Então, assim, o hóspede é informado logo no início das políticas da sua pousada e pode optar ou não. Se ele não concordar com o horário de entrada e saída, ele já está sabendo antes de efetivar a reserva. Eu também gosto de comunicar ao hóspede sobre a política do check-in e check-out na efetivação da reserva, ou seja, na confirmação da reserva eu já envio um link para ele com as políticas de reserva e hospedagem, destacando o horário de check-in e de check-out. Outro momento que é bem oportuno você fazer isso é um pouco antes da chegada do hóspede. Eu não sei se vocês usam isso na pousada de vocês, mas eu acho muito recomendável. Sempre lembrar o hóspede 1 ou 2 dias antes da hospedagem, via e-mail ou mensagem de WhatsApp, avisando sobre a questão do horário de entrada no quarto. Também é muito importante que vocês tenham essa informação disponível dentro do quarto, em algum lugar, ou atrás da porta, ou né, num guia que você deixe, mas elas têm que estar impressas e em algum lugar visível. E eu ainda ressalto, quando o hóspede entrar no quarto, eu lembraria ele que as regras estão naquele lugar. E outro momento que vocês também podem fazer é no dia do check-out. Eu sempre, na minha pousada, eu sempre gostava de avisar no café da manhã da questão do horário, principalmente se o quarto já estava reservado para o mesmo dia. Então eu já chegava numa boa, conversando no café e acabava introduzindo o assunto só para a pessoa lembrar que aquele dia ela tinha um horário limite para fazer o check-out. Agora, você também, como hotel ou pousada, tem que analisar que o hóspede pode querer ou pode precisar ficar mais no seu hotel. Então, para isso, você tem que poder oferecer umas opções para ele, para que ele consiga ter um bom serviço na sua pousada. Uma delas é oferecer o early check-in ou o late check-out sobre cobrança. Sempre bom você ter uma tabela com os valores bem discriminados, ou ainda, dependendo da situação, você pode até oferecer como cortesia. Você pode, se o quarto não estiver disponível e realmente ele tiver que desocupar o quarto, você pode oferecer o uso das áreas comuns. Por exemplo, a piscina, as áreas de descanso, biblioteca. Você deixando ele à vontade para ele usar o ambiente externo. E, mais importante de tudo, você tem que ter um espaço para poder guardar as malas e pertences dos hóspedes após ou antes do horário, para que dessa maneira eles possam sair e curtir a cidade sem ter que se preocupar com a bagagem. É importante que vocês sempre tenham pelo menos uma opção para oferecer para o hóspede. É muito chato você ter que falar para o cara, ó, vai embora, você não pode nem ficar aqui dentro, isso não é legal. Então, você tem que entender que muitas vezes ele pode ser que ele tenha uma restrição de saída por causa do horário de um voo ou horário de um ônibus. E facilitar a vida do hóspede nessas horas vale muitos pontos e costuma custar muito pouco para sua pousada. E você quer saber como é que eu agia na minha pousada? Eu sempre gosto de contar como era o meu exemplo na minha pousada. Então, eu tinha alguns posicionamentos que eu gostava de usar. Caso o quarto estivesse disponível, eu sempre cedia 2 horas de early check-in ou late check-out de cortesia. Eu acho que é um mimo a mais que faz toda a diferença na percepção do hóspede sobre a hospedagem e o custo é pífio. Então, se o quarto já está disponível, por que não deixar o hóspede entrar mais cedo ou então sair mais tarde? Agora, caso eu não tivesse disponibilidade, eu sempre oferecia um lugar de segurança para as malas e para os pertences e liberava o uso da piscina e até dos banheiros da área comum. Ele podia até tomar um banho na ducha da piscina, caso ele quisesse, antes de uma viagem e não tivesse mais o quarto disponível. Agora, caso o hóspede chegasse mais cedo, num dia de maior movimento e também dependendo do período da estadia, eu também oferecia até um café da manhã como cortesia.
Isso acontecia muito porque em Barra Grande a gente tem um ônibus que chega às 6 horas da manhã. Então muita gente chegava às vezes 6 horas da manhã na pousada e às vezes eu não tinha o quarto, mas eu podia oferecer o café da manhã que já estava ali servido para todo mundo. Outra coisa que eu fazia, eu também sempre disponibilizava uma tabela com os valores do early check-in e do late check-out. Porque caso seu ele optasse por um prolongamento da estadia, estava bem claro aquilo ali para ele. Esses valores eram sempre de acordo com o tempo de permanência e dentro desses valores eu sempre respeitava aquelas 2 horinhas de cortesia. Também é bem importante lembrar que eu usava todas aquelas dicas que eu dei para vocês agora antes sobre as informações de check-in e check-out no momento da reserva, após a reserva, antes da chegada, na chegada e no dia da saída também. Quanto mais você informa, melhor é para o hóspede. E também, no caso que o hóspede atrasasse na saída, porque às vezes acontece, né, gente? A pessoa saiu, acabou prolongando, perdeu o horário do café da manhã. Eu sempre dava uma tolerância de até 1 hora. Após esse período, aí não tem jeito, é hora de bater na porta e pedir educadamente pela saída dele. Então, se isso acontecer na sua pousada, sem estresse, vai lá, bate na porta, às vezes estão dormindo um pouquinho a mais. No geral, as pessoas tendem a entender. Se você agir com educação, é sempre muito mais fácil. E aí, vocês gostaram das dicas de hoje? Aproveita e se inscreve aqui no meu canal, deixe seu comentário aqui no meu vídeo e me segue lá nas redes sociais do Viver de Pousada, onde eu posto conteúdos diários para facilitar sua vida como pousadeiro. Tchau, tchau!